a obesidade, ela tem certos problemas intrínsecos dela, né? Tanto para... Eu acho que ela atrapalha todas as fases, né? Antes da mulher desenvolver um câncer, depois quando ela desenvolve o câncer, depois quando ela passa pelas várias fases do tratamento e depois no controle, digamos assim, né? Se a gente for ver o porquê que isso acontece, né, Brena, tem vários fatores que não é só a gordura em si. Tem mulheres que talvez não saibam disso, eu vou explicar um pouquinho. Quando a mulher produz hormônios, né, ela produz normalmente esses hormônios nos ovários. E daí, depois da menopausa, os ovários param de funcionar e tem uma glândulazinha que fica em cima do rim, que se chama de suprarrenal, que produz uma certa quantidade de hormônios masculinos. E não sei se as mulheres sabem, mas os hormônios femininos, eles derivam dos hormônios masculinos. Então, existe uma enzima que muitas mulheres tomam uma medicação que inibe essa enzima, é a aromatase. Quando eu dou aula disso, eu digo para os meus alunos que quando eu estava no segundo ano da faculdade, teve uma prova de fisiologia. Olha só como que o mundo dá voltas, Breno. Para falar um pouquinho da aromatase. A questão da prova era no tempo que a prova, não sei se você já pegou essa época, que a gente tinha que estudar para a prova. Porque hoje e a prova, a gente tinha que escrever as questões, assim, sabe? O professor perguntava, a gente escrevia, não é que nem hoje, que você clica só, ou você faz um X. O negócio na época era de escrever mesmo, assim, e a gente tinha que quase escrever uma redação. E daí a pergunta era o seguinte: qual o papel da enzima aromatase na fisiologia reprodutiva da mulher? Eu lembro que eu saí daquela prova, eu não tinha estudado essa parte, confesso, mas sabe quando a gente fica reclamando do professor? Porque esse professor não sabe nada, vê se me pergunta isso numa prova, uma enzima que está lá, rodapé de livro, e eu fiquei reclamando da vida. Depois eu fui entender a importância da tal enzima aromatase, que é essa enzima que converte os hormônios masculinos em femininos. E além de no ovário fazer esse processo, isso acontece também na gordura, né? Então, essa enzima, ela converte, ela está também presente nas células gordurosas e converte esses hormônios masculinos em femininos. E 70% dos cânceres de mama, eles têm uma relação hormonal. Então, ao invés na menopausa, né, diminuir a produção hormonal e, consequentemente, diminuir essa produção de hormônios que vão estimular, talvez, uma célula, a mulher que está com sobrepeso, consequentemente, ela tem mais aromatase, consequentemente, ela converte mais hormônios e ela fica com esses hormônios mais tempo. Na prática, para as mulheres entenderem, não é todas, mas, por exemplo, mulheres que estão acima do peso normal, depois da menopausa, elas têm menos fogachos. Não sei se elas observaram isso, que as magrinhas têm mais calorão do que as meninas que estão com sobrepeso. E isso é por causa que você ainda produz um pouquinho de hormônio. Então, essa é uma das explicações, a explicação hormonal. Depois, a gente tem uma explicação que é mais atual, assim, que a gordura, ela libera algumas enzimas inflamatórias, né? Olha só, a gente pensa que gordura é só para guardar e deixar a gente com os pneuzinhos. Não, mas a célula gordurosa, ela é como se fosse uma glândula, ela produz hormônios, né? E quanto mais inchada ela tá, né? Ou seja, cheia ali de gordura, mais ela produz alguns hormônios, como, por exemplo, hormônios inflamatórios. Ah, mas o que tem a ver inflamação? A inflamação crônica, ela predispõe à formação de vasos, as células se multiplicarem, né, a fazer com que os tecidos fiquem mais propensos a serem burlados mecanismos de defesa. Então, isso faz com que um câncer se torne um terreno fértil para o desenvolvimento de um câncer em qualquer lugar do corpo, não só. Se você for ver, obesidade é fator de risco para quase todos os cânceres, né? É quase como se fosse cigarros. Em cigarro tem 50 tipos de câncer diferentes. Obesidade também, quase todos têm a ver com isso. E então, segunda hipótese, né? A primeira é hormonal, aumenta a produção de hormônio. A segunda é a questão pró-inflamatória. E a terceira é uma questão de
As pessoas em sobrepeso, elas desenvolvem uma coisa que se chama resistência à insulina, né? Tanto que grande parte dos diabéticos que desenvolvem diabetes depois ali de adulto e tudo mais, eles têm sobrepeso, porque além da obesidade, aumenta colesterol, forma o que a gente chama de síndrome metabólica. Mas faz parte dessa síndrome metabólica a resistência à insulina. Tá, mas o que tem a ver a insulina com o câncer? Quanto mais insulina a gente tem, isso também predispõe à liberação de outros hormônios que fazem com que o nosso corpo comece a formar hormônios que incentivam o crescimento de algumas células, né? E a multiplicação. Então, por isso, também, a obesidade, antes, né, de se tornar um câncer, ela favorece tudo isso. Então, não sei se você tem alguma coisa a comentar sobre prevenção também, para as mulheres, assim, a gente está aqui lidando mais com o público que está com câncer de mama. Mas, para aquelas pessoas que querem diminuir o seu risco, talvez uma das coisas que mais possa fazer para diminuir seu risco de câncer de mama é manter o peso sob controle.